Vamos seguir, vamos falar do INSS, Dema? Apontado como sócio do Careca do INSS, Milton Salvador de Almeida Júnior negou à sociedade durante depoimento na CPMI, que investiga fraude contra aposentados e pensionistas. Quem tem mais informações sobre isso é o Lucas Martins, chegando no 3 em 1 com mais detalhes sobre o que mais falou mais um interrogado da CPMI do INSS. Lucas, boa tarde. Oi, Kobayashi, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na nossa companhia aqui no 3 em 1. Exatamente, ele negou qualquer tipo de envolvimento nas fraudes bancárias, dos desvios e descontos de aposentados e pensionistas do INSS e disse que não é sócio de Camilo Antunes, o careca do INSS, que a empresa dele só prestava serviço para a empresa do careca do INSS. Ele disse que trabalhou por 19 anos no grupo Paulo Otávio e depois foi contratado pela empresa de Camilo Antunes. Essa contratação aconteceu a partir de uma rede social dele de trabalho e foi assim que ele conheceu o careca do INSS. Antes disso, não tinha qualquer envolvimento com ele. Nós separamos um trechinho da fala dele ontem. Durante o depoimento, nós vamos ouvir o que ele disse. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Eu jamais fui sócio de quaisquer das empresas do careca do INSS. Prestei serviços e assim que fui, inclusive, citado, pedi imediatamente meu desligamento. Pois é, Kobayashi, além do depoimento dele, que aconteceu durante a noite ontem no Senado Federal, o dia foi bem movimentado, isso porque o advogado Nelson Williams também foi interrogado, ele que optou por ficar em silêncio depois de conseguir aí uma determinação pelo Supremo Tribunal Federal, o direito de ficar em silêncio, e disse também não ter nenhum tipo de envolvimento com o careca do INSS, disse que entendeu a operação da Polícia Federal na qual ele foi alvo na semana passada, depois de a Polícia Federal conseguir achar aí valores muito altos na conta dele de transferências bancárias que ele fez para Maurício Camisotti, mas diz não ter nenhum tipo de envolvimento com as fraudes também. Na próxima semana os depoimentos seguem, a gente segue acompanhando daqui também, isso porque a CPMI está bem movimentada, tanto nessa semana quanto na semana que vem, então é claro, a gente segue acompanhando daqui. Ô Lucas, temos mais uma informação a respeito da CPMI, que é o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, fazendo uma crítica ao ministro Flávio Dino, que teria liberado uma das investigadas de prestar o depoimento na comissão. É isso? Como é que foi a crítica do presidente Carlos Viana? Pois é, Cecília Montalvão, que é a esposa de Maurício Camisotti, foi liberada de depor na CPMI depois da autorização do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. E, é claro, isso respingou no Legislativo, isso porque o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, criticou a atitude do Supremo Tribunal Federal e também do ministro Flávio Dino. Ele diz que é mais uma tentativa do Supremo Tribunal Federal invadir aí o espaço do Legislativo de trabalhar. Foram duras críticas, vamos ouvir aí o que ele disse. Com toda sinceridade, aqueles que fraudaram a Previdência, aqueles que ajudaram a fraudar, aqueles que têm participação em toda essa roubalheira, estão aplaudindo a decisão do ministro Flávio Dino. Pode estar coberta da legalidade, mas prejudica e muito a investigação, o que nós temos de dar ao Brasil como resposta. Pois é, Kobayashi, na próxima segunda-feira já tem expectativa de novos depoimentos, isso porque são de pessoas envolvidas aí próximas ao careca do INSS, inclusive há um pedido também, o Carlos Viana disse também durante coletiva de imprensa, que está tentando um novo contato com o careca do INSS para uma nova tentativa de oitiva, ele que se negou aí a comparecer, conseguiu esse direito também de não comparecimento na CPMI, a gente segue daqui acompanhando, é claro, e todas as novidades nós voltamos e atualizamos para a nossa audiência. Volto com você. Muito obrigado, Lucas Martins, ao vivo e diretamente de Brasília. Por aqui vamos comentar. Fábio Piperno,
a história do INSS, a fraude do INSS, o aposentão. Você acha que essa CPMI tem o poder aí de tornar esse escândalo mais falado, mais repercutido, atribuir ao governo algum tipo de responsabilidade? Porque até esse momento a CPMI só se fala do careca do INSS e do tal do Maurício Camizotti também. E aí? Eu acho que, de fato, tem que começar por esse personagem mesmo, porque é a partir daí que a gente vai poder entender melhor a engrenagem desses escândalos. Eu entendo a indignação do senador Carlos Viana. Provavelmente eu, no lugar dele, teria a mesma atitude. Agora, como ele mesmo disse, a decisão do STF, ela é respaldada pela Constituição, como, aliás, aconteceu na terça-feira, né, em relação ao careca do INSS, que também se beneficiou da mesma regra por conta de uma decisão do ministro André Mendonça. Então, quanto a isso, não adianta realmente o senador espernear. Qualquer que seja o convocado, ele vai bater no STF e ele vai se beneficiar dessa regra, que a gente já viu, aliás, valer em outras CPIs. Enfim, de qualquer forma, eu acho que o trabalho da CPI é fundamental e eu já disse que essa CPI, ela, além de provocar indignação, vai também causar alguma diversão. Porque quando começarem a abrir a boca, vai sobrar para todo mundo de praticamente todos os espectros políticos, porque esse é um esquema muito grande, que tem mais de uma década e que não se resume à tungada que deram nos aposentados, infelizmente. Não. Esses benefícios, o INSS está com dutos abertos por onde vazam recursos que beneficiam BPC, aposentadorias, né, não exatamente, Bolsa Família e outros benefícios sociais. Todos eles têm roubalheira, porque há, primeiro, um problema sistêmico evidente, segundo, funcionários de alto nível envolvidos, terceiro, políticos dando guarida para essa turma e quarto, também gente de banco. Quero ouvir sua opinião, Alan Gani, em relação à possibilidade ou não do careca do INSS e também do Maurício Camizotti, que estão presos, eventualmente delatarem, né? Já que a delação premiada voltou para a moda, estão presos, será que eles podem indicar a participação de algumas outras pessoas? Porque falar para alguém na CPMI, se eles conhecem, têm vínculo, eles vão ficar o tempo todo negando. Tem que saber mesmo o que diz o próprio careca do INSS e o tal do Maurício, se eles, de repente, não se interessam por um prêmio, né? O exemplo recente está aí. Mauro Cid se deu bem, 2 anos em regime aberto, a turma toda condenada a mais de 20 anos. De repente, um benefício, um prêmio desse possa ser interessante para os articulistas aí da fraude. Eu só não espero que não seja, Koba, aquela delação igual a do Mauro Cid, né? Com tantas versões, cheia de inconsistências. Tá me olhando por quê? Só uma versão. Do Mauro Cid? Não, mas ele ali, na hora que foi confrontado no Supremo, mudou, tinha inconsistência de data. Complementos. Mais ou menos, né? Porque lá na primeira versão ele disse que o Bolsonaro estaria na reunião, né? Na presença da minuta, depois não, atenuou, disse que era mais uma conversa de bar, você lembra disso? Que não era uma conversa com cunho... Hã? Aconteceu a conversa, né? Pois é, mas... Não, mas era... Enfim, mas o senhor sabe que foi muito criticada essa delação, né? Principalmente do Mauro porque foi apontado. Mas, de qualquer maneira, Koba, essa parte aqui que eu e o Piperno fizemos, seria muito bom, nesse caso, um acordo de delação premiada. Por quê? Para a gente descobrir este escândalo do INSS, que tem um potencial igual do Mensalão e do Petrolão. Vamos lembrar que o Mensalão começa com uma corrupção ali no Correio, ninguém dava nada, inclusive numa investigação de CPI. A coisa foi escalando, chegam nos intermediários, por coincidência um careca também, o Marcos Valério, até então chegar nos caciques, né? E aí você tinha ali a alta cúpula do PT na época, do Centrão, enfim, alguns personagens que voltaram, estão aí. Depois o Petrolão, a mesma coisa, né? Começa ali com o Alberto Youssef vendendo uma Land Rover, né? Eu não lembro para quem na época, era o Renato Duque, um dos diretores da Petrobras. Isso. E aí, quando descobre, enfim,
algo sistêmico, uma corrupção bilionária envolvendo ali a cúpula do Congresso, enfim, algo sistêmico. E o INSS vai na mesma direção, não tem a menor dúvida. Isso daí são os intermediários, é peixe pequeno, é bagre pequeno. Os tubarões, a gente sabe onde é que eles estão, por isso tem que ter, sim, uma delação premiada. Estamos na sexta-feira, uma dica boa para o seu fim de semana, se você quer entender melhor essa história aqui, que contou o Alan Gani, Alberto Youssef, Renato Duque, enfim... A primeira temporada de O Mecanismo na Netflix conta bem essa história, bem interessante. A primeira temporada é boa, a segunda não é boa não. Vai na primeira que esse fim de semana aí, se você não tiver nada para fazer, vale a pena. Deixa eu chamar o Bruno Musa também, para entender como é que você enxerga essa situação toda, Bruno Musa. Se ser careca for sinônimo de ser culpado, o Alan Gani é mais do que inocente, ô Bruno Musa. Brincadeiras à parte, a sua opinião. É verdade, né? Mas eu faço jus aqui o que você falou do mecanismo. Realmente é muito bom. Bom, eu acho que tanto o Piperno como o Alan já trouxeram exemplos aqui importantes, eu queria apenas complementar. Vamos lembrar que a Previdência está ultrapassando R$1 trilhão em benefícios e gera um déficit anual por volta de 400 bilhões de reais. Está um pouco menos de 4% do PIB. E isso tende a piorar. Por quê? Porque a demografia brasileira está caindo. Nos anos 60, 70, cada mulher tinha por volta de 4, 5 filhos. Agora está 1,6 filhos. Isso vem diminuindo. Significa que mais gente tende a viver do sistema do que contribuir para ele. Não precisa ser nenhum gênio em matemática, nem trabalhar aqui no mercado financeiro para entender que essa matemática ela simplesmente é explosiva por completo. E o próprio IBGE já mostrou que essa curva, se não me engano, em 2070 ela já inverte, ou seja, mais pessoas vivendo do que contribuindo no sistema, portanto, uma bomba muito clara. Só que no Brasil, além dessa disfunção, o que nós temos é um problema estrutural no INSS que envolve excesso de regras, processos burocráticos, falta de tecnologia de cruzamento de dados. Tudo isso favorece a corrupção, favorece inchar a máquina pública, que é uma tendência natural, principalmente em governos populistas. A corrupção, gente, custa caro e a gente precisa entender, as pessoas precisam começar a entender isso, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto, é o seu. E a corrupção custa caro ao trabalhador honesto, principalmente, que ele vai pagando impostos e contribuições altíssimas. Então, é sempre importante, Cobá, as pessoas começarem a compreender. Mas sai na mídia que não sei quantos milhões já foram beneficiados que começaram a pagar. Quem está pagando é você. Inclusive aquele que foi roubado no INSS, através dos impostos que ele paga, e os impostos não param de subir, ele contribui para cobrir o rombo daquilo que roubaram dele mesmo. Veja a disfunção que nós vivemos. Então, me parece muito que o que eu acabei de escrever aqui no meu ex. O Estado promete saúde, educação, segurança, mas ele entrega filas, greves e caos. O que funciona, na verdade, no Brasil é pago em dobro. O imposto, mais a contratação do serviço privado que você precisa ter, senão você fica a ver navios. E aqueles que não podem pagar por um sistema privado ficam completamente a ver navios, com pessoas e burocratas que roubam bilhões de velhinhos para sustentar os seus próprios luxos. É simplesmente colossal o que está acontecendo no Brasil. Olha só trazendo a informação completa aqui, Alan Gani, o apontado lá das primeiras relações não foi o Renato Duque, foi o... Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, Fiz essa confusão, não que, todos eles ali estavam envolvidos, mas a Land Rover foi para o Paulo Roberto Costa. Essa pequena retificação aqui.